Fala aí galera, beleza? Pessoal, a gente está aqui com o iPhone 6S. Esse aparelho aqui está com o pulso de boot alterado e também está travado na logo, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que está o aparelho. Antes disso, a gente vai verificar aqui o pulso de boot, né? A gente dando um toque só no botão de power aqui, ou na carcaça do aparelho, o aparelho tem que consumir entre 60 a 110 mAh no máximo, tá? Até o iPhone 6S Plus. Do iPhone 7 em diante, o primeiro pulso é entre 60 e 70 no máximo, beleza? Então estou aqui com 6S, vou dar um clique só no botão de power. E foi aí, ó, em 250 mAh, né? 260. E aí ele começa a já startar o aparelho, ó. Vamos deixar aqui o aparelho para ver se ele inicia. Vou acelerar essa parte do vídeo para a gente ver se o aparelho liga ou não. Se ele inicia, né, no caso. Ligando ele tá. O aparelho tá ligando, mas ele tá travado aqui na logo. Vamos verificar se realmente está travado ou se ele já destravou. Vamos esperar um pouco aí. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí, né, o aparelho não inicia, ele apaga, que ele chega aqui a apagar a tela, né, porém ele não está reiniciando. Às vezes o aparelho apaga a tela e reinicia, né, o pulso de boot começa do zero de novo, para poder ver se o aparelho inicia. Nesse caso aqui, ele apaga a tela, mas o consumo fica em torno de 290 a 300 mAh ali, então ele não está reiniciando, ele só está apagando a tela aqui, tentando prosseguir aqui o software, mas não consegue. Então o que acontece, pessoal? A maioria do pessoal que pega esse tipo de falha aqui, acha que é software, né? E aí vai passar o aparelho aí no iTunes, né, para restaurar o software do aparelho e acaba dando um erro aí desconhecido que a pessoa não consegue resolver, né? Então, antes de tudo, pessoal, a gente tem que verificar o pulso de boot do aparelho. Dando um toque aqui no botão de power, ele está indo em 250 mAh, tá? Aqui também, ó, pela Power Z, a gente clica aqui, ó, para começar a fazer aqui a leitura dos picos, né? Então essa linha amarela aqui, ó, significa a corrente, tá? O quanto de corrente o aparelho está consumindo. No caso aqui ele está consumindo nada porque ele está desligado, né? E o azul significa que a voltagem, né? Minto, pessoal, é invertido, tá? O azul é corrente, tá vendo aqui, ó, aqui em cima, ó, o azul é corrente e a voltagem é o de baixo aqui, ó, beleza? Então está em 0 volts aí, né? Tá desligado aí, beleza? Então vou só alimentar aqui a placa, ó. Tá alimentado como se eu tivesse conectado a bateria. E vocês estão vendo aí, né, que já subiu, ó. A linha amarela subiu aqui para 4.5 volts mais ou menos, né? 4.4, ó, que é o que está regulado aí na nossa fonte, 4.4 volts. E a linha azul continua aqui reto porque é o pico de consumo de corrente, né? MA aqui, tá vendo, ó? Amperes, né? Então não está consumindo nada. Então vou dar só um clique aqui no botão de power para vocês verem aonde que vai esse consumo, ó. A linha gráfica aqui do azul vai mostrar pra gente até onde que consumiu. Tá aí, ó, consumiu 250 aqui, ó, nesse primeiro pico, né? Pode ver que vem na faixa dos 250 aqui, ó, tá vendo, ó? E depois ele subiu aqui em 450, ó, tá vendo aqui, ó? E aqui mais pra frente já foi em 700 praticamente, ó. Beleza? E o aparelho tá praticamente carregando o software, né, para iniciar. Só que daí ele vai ficar nesse consumo aí, entre 290 e 300 mAh, né? Ele não vai conseguir passar desse ponto aí, não vai carregar o software completamente do aparelho e iniciar o aparelho, beleza? Então eu vou dar um stop aqui. Vamos deixar aberto isso aqui. Na real tem que deixar assim, senão ele some. Então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, galera, o aparelho tem um consumo em alguma das linhas secundárias do aparelho, né? Em algum LDO, alguma coisa aí proveniente aí do PMIC, né? Tá consumindo aí essa corrente, né? Tá dando esse pico de corrente. E por causa desse consumo, o aparelho não consegue iniciar. Tá? Depende do consumo que tiver aí. Em alguns aparelhos o aparelho inicia aí com até 500 mAh, 600 mAh de consumo inicial. O aparelho inicia. Dependendo do consumo aí, dependendo da linha também, com 30 mAh aí o aparelho já não consegue iniciar. Nesse caso aqui tá consumindo aí praticamente 100 mAh, né? Praticamente a mais, né? 150 mAh quase. A mais do que deveria. Então tá bloqueando aí a inicialização do aparelho, né? O aparelho liga, mas não inicia. Então, pessoal, quando vocês pegam esse tipo de consumo aqui, primeira coisa é jogar na câmera térmica, né? Se vocês tiverem a câmera térmica, vocês vão jogar na câmera térmica e vocês vão pegar aí facilmente aí
o componente ou a linha aí que tá causando esse defeito, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou jogar aqui na câmera térmica só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, né? E a facilidade aí da gente ter, a agilidade aí da gente ter uma câmera térmica, né, no serviço, beleza? Então eu vou conectar aqui o aparelho. Então vou deixar esse lado aqui da placa, tá com blindagem. Vocês têm que tirar a blindagem, tá, para poder fazer isso daqui. Nesse caso aqui eu não vou tirar porque a gente vai analisar superficial, tá? Mas foi um caso que vocês não encontrar aí o componente com consumo, com aquecimento, vocês têm que tirar as blindagens, tá? Não adianta fazer com blindagem que não vai resolver. Se tiver embaixo da blindagem aqui, por exemplo, do processador, esse defeito, esse consumo, a gente dificilmente vai conseguir pegar aqui com a câmera térmica nesse consumo baixo que está tendo. É significativamente baixo isso daí. Dá um clique no botão de Power e está aquecendo essa região de cima aí, né? Como vocês estão vendo, ó. Beleza? Então vou virar o aparelho do outro lado, a placa do outro lado, para ver se eu pego... Esse aquecimento aqui, pessoal, que vocês estão pegando, ó, é só a região aproximada, ó. Tá vendo, ó? Então tá naquela região ali mais ou menos esse consumo. Mas a gente tem que pegar um consumo exato. Por exemplo, agora eu vou alimentar de novo e vou dar um clique no botão de Power. Agora sim, ó, tá vendo, ó? Tá aquecendo aqui o PMIC. Acabou aqui a bateria. Mas vocês viram que aqueceu aqui um pouquinho o PMIC e aqui pra cima, né? Eu não vou mostrar aqui a linha que tá com defeito porque a gente vai achar isso aí no esquema elétrico, tá? Pra vocês verem. Põe carregar lá. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, pessoal, como se vocês não tivessem câmera térmica, né? O que eu não deixo de recomendar ainda. Beleza? Se vocês tiverem condição, compre a câmera térmica que vai ajudar bastante. Então vamos lá, vamos aqui primeiramente abrir o esquema do aparelho, o esquema elétrico do aparelho, né? Tá aqui, do iPhone 6S. E quem provê todas as tensões aqui do aparelho, né? Não é o PMIC principal, o PMU? Então tá aqui, ó, nosso PMU. Nosso PMU é esse aqui, ó, o 2000. Então a gente vai copiar aqui o nome dele, copiar. Ctrl F para abrir a caixinha de procura ali e vamos colar ali dentro. E vamos dar próximo. Achou ele aqui de novo, vamos dar próximo de novo, né? Aí, ó, agora achou aqui. Deixa eu ver. Agora achou aqui. Não, ainda não. Aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o nosso PMU, né? Ele tem várias partes, né, pessoal? Do PMU, né? Tem, por exemplo, aqui, ó. Aqui os book, né? Tem várias partes, que eu falei pra vocês, tem várias partes. Então tem essa aqui, esse bloco aqui, ó, tem vários blocos no caso, né? Esse bloco aqui, ó, pode ver que é o mesmo, né? O 2000, ó. Ó, antigo PMU book supply, né? Então essa aqui é as fontes de saída aqui dos book, né? Que alimenta aí vários setores do processador também. E aqui mais para baixo, ó, antigo PMU LDOs. Então essa aqui são a saída regulada, né, do PMIC. Todas essas linhas aqui são saída regulada. Geralmente quando dá esses consumos assim, é nos LDO que vocês têm que procurar. E aqui tá a mesma coisa, ó, antigo PMU, GPIO, né, e NTCs. Esses aqui, pessoal, são os termistores, né, as linhas dos termistores, né. Então quando você tiver um problema no aparelho que está dando super temperatura, aquecimento, vocês vão procurar pelos termistores e verificar aí se tem alguma falha nos termistores, né? Nesse caso aqui, ó, o GPIO é linhas de comunicação aí com o processador e com os demais periféricos aí da placa, né? Que se comunicam aí com o PMIC principal, beleza? Então a gente vai verificar, pessoal, tem que verificar todas essas linhas aí, na verdade, né? Essas aqui, ó, se vocês for testar essas linhas aqui, ó, PPCPU, PPGPU, PPSoC, todas essas aqui vão dar continuidade com o terra. Não significa que a linha está em curto. Vocês têm que tirar a comparação com outra placa, se vocês não tiver já um conhecimento, tem que tirar a comparação com outra placa da linha que vocês estão testando. Uma placa boa com uma placa defeituosa. Geralmente essas linhas aqui, ó, PPSoC, PPGPU, PPCPU, essas linhas aqui vão dar consumo aí, vão dar na queda de tensão em torno de 9 a... O mínimo mesmo vai ser em torno de 9 milivolts, né? Na queda de tensão. Se você colocar na escala ômica, vai dar em torno de 10 ohms, mais ou menos. 10, 15 ohms, essas linhas, tá? Não significa que está em curto. Essas linhas aqui são de baixa resistência, tá?
elas alimentam aí o processador, então por isso vários blocos aí do processador, e por isso elas dão essa queda de tensão tão alta, né? Essa aqui já não faz isso, a PP1V8, 1V1 SDRAM, essa aqui já dá escala de diodo em torno de 300, mais ou menos 290, tá? Então mais ou menos esse valor aí. Então, pessoal, o que a gente vai verificar aqui são os LDO, né? Esses consumos assim, que o aparelho tá dando logo, tá iniciando, até no logo, né, carregando o software, mas que você deu um clique no botão de power e o consumo já foi elevado, geralmente é os book de saída aqui, é os LDO de saída aqui, ó, tá vendo? Essas linhas aqui que a gente vai verificar, ó. Então, tem que verificar todas essas aqui e ver que se tem curto nas linhas e se tem queda de tensão muito diferente do normal, né? Como eu falei, vocês têm que comparar aí com a placa ou nas XW aí para ver se tem a queda de tensão adequada. No caso aqui, a primeira linha que a gente vai verificar, ó, é no pad M1, tá vendo, ó? Aqui vocês podem fazer o seguinte, ó, ou vocês copiam aqui o nome da linha, ó, copia aqui o nome da linha, joga aqui dentro, ó, dá próximo, ah não, pera aí pessoal, assim ó, deixa eu fazer de novo aqui, pera aí, no caso aqui ó, o nome da linha é essa, só que vocês, para encontrar essa linha, vocês têm que vir nesse capacitor aqui ó, que tá nessa linha, tá vendo ó, ele tá pendurado nessa linha, então a gente vai procurar pelo capacitor C2101, é nesse capacitor aí, ou, pera aí, é nesse capacitor aí que a gente vai verificar aí se a gente encontra algum curto, ó. Próximo. Agora ele achou, tá vendo, ó, o capacitor? Ó, o capacitor é esse aqui, então a gente verificaria nesse capacitor aqui se tem continuidade dos dois lados ou se a queda de tensão tá abaixo aí de 290, 260 mais ou menos. Se vocês notarem uma queda de tensão em torno de 150, 200, vocês teriam que comparar com outra placa para ver se realmente tá diferente essa queda de tensão aí. Vamos voltar aqui. Outra coisa que vocês poderiam fazer, por exemplo, ó, se você tiver as XW, é bem mais fácil, né? Então você vê aqui, ó, esse LDO1, ele sai do pad M1 do nosso PMU. Então a gente vem aqui nas XW, vamos abrir com o esquema elétrico do iPhone 6, né? O bloco aqui do iPhone 6S, né? Beleza. Vamos clicar aqui do outro lado, onde é o PMU, né? E é no pad M1. Então a gente tem que procurar por esse pad. Não sei se talvez ficaria mais fácil assim ou mais difícil. Aqui ó, M1. Tá vendo? PP3V0 USB. É realmente essa linha? Aí ó, PP3V0 USB. Então você clica nela, aí fica mais fácil pelo seguinte. Porque ele te mostra quais componentes estão nessa linha, né? E onde você tem mais facilidade de estar medindo. No caso só tem esses componentes, né? Tem dois componentes aqui, vamos clicar aqui em Next Pin. Ó, tá vendo? Saída, vem nesses dois capacitores e retorna no PMIC. Agora eu viro a placa do outro lado e ela vem aqui no processador, né? Então só vem aqui no processador. Então essa linha aqui só vem aqui no processador e nesses dois capacitores. Então se essa linha tivesse em curto, ou é PMIC, ou esses dois capacitores, ou seria processador. Então essa linha aqui a gente teria que testar nela, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos lá no aparelho agora. Agora sim, ó, a gente vem aqui no multímetro, coloca em escala de diodo e vai vir nesse capacitor aí, tá? Coloca aqui uma ponteira no terra, coloca a vermelha no terra, né, no caso, porque a gente está medindo condução reversa. Então toda vez que vocês for medir escala de diodo, condução reversa, vocês têm que colocar a vermelha no terra, tá? Então tem essa bobina, né, essa bobina grande aqui, é esses dois capacitores aqui que a gente vai medir. Vamos ver quanto que tem de queda de tensão. De um lado vai dar 0 porque é terra, e do outro, ó, 520. Aqui não tem fuga e também não tem curto, porque essa queda de tensão está bem alta, tá? Então aqui não tem curto, beleza? Então esse LDO aqui, no caso aqui o nosso LDO a voltagem LDO 1, né? Essa linha aqui está descartada, ela não tem curto. Então a gente verificaria qual agora? O LDO 2 que sai do pad V1. Tá vendo? Aqui ó, do pad V1. Então a gente vem aqui nas XW, clica no pad V1. Cadê a letra V?
Ó, V19, V1, tá vendo? PP1, V8. E aqui temos aqui codec de áudio, temos aqui mais dois capacitores, né? Tristar, tá aqui embaixo, ó, Tristar. E vamos ver mais aqui, ó, amplificador de áudio da parte de baixo, né? Esse aqui só tem um amplificador, né? No caso o 6S só tem um amplificador, no iPhone 7 tem dois. Vamos virar a placa do outro lado e aqui não tem nada. Next pin não tem nada, tá vendo? Então é somente esses componentes aqui. Então se tiver um curto nessa linha, uma resistência baixa, uma queda de tensão muito baixa, pode ser PMU, pode ser codec de áudio, amplificador ou Tristar, ou algum desses componentes aqui, desses capacitores que estão em paralelo, né? Todo componente que está em paralelo, ele pode causar queda de tensão, pode causar fuga e pode causar curto, tá? Então vamos lá, vamos testar aqui, ó, um componente fácil para testar, nesse capacitor aqui, próximo aqui ao codec de áudio, né? Então vamos lá. Nesse aqui, ó, de um lado vai dar 0, né? Porque é terra, e de outro 423. Isso aqui não é fuga nem curto. A gente tá procurando uma queda de tensão em torno de uns 200, pelo menos, né? Ou que seja menos ainda, tá? Vamos ver aqui, ó, o LDO3 na L1, que seria PP3V0 Tristar na L1. Vamos verificar aqui a L1. Vamos aqui na PMU, vamos no pad L1, cadê o L? Onde é que tá o L? Aqui, ó, L1. Ó, PP3V0 Tristar. Vamos tirar aqui o zoom pra gente ver onde que vai. E aqui, né, ele vem aqui ele sai aqui do PMU, vem aqui no Tristar, nesses capacitores aqui em série. Temos aqui um resistor em série também, no caso é o capacitor em paralelo, tá? Falei errado. Capacitor em paralelo, vem aqui nesse resistor em série. Então, se esse resistor está em série, pode ser o defeito pode ser do outro lado também, porque ele conduz de um lado para o outro, né? Então, do lado de cá, ó, seria aqui, ó, teria aqui esse componente e aqui também, né? Então, esses dois pads alimentam esse componente. Então, essa linha aqui que a gente tem que testar agora, ó. A gente pode testar até mesmo nesse componente aqui, ó, ou aqui também no resistor, mas no caso aqui acho que está debaixo da blindagem. Então, vamos testar nesse filtro aqui, ó. Se a gente testar nesse filtro aqui e der 0, quer dizer que é nessa linha aqui, se der próximo aí do 0, né? Quer dizer que é nessa linha aqui que está esse consumo, tá? Pode ser nesse componente aqui, né? Depois do resistor, ó, tá vendo? Pode ser ele, porque aqui também alimenta ele. Então pode ser esse componente aqui, ou pode ser depois desse filtro aqui, ó. Que seria, ó, vamos no next pin para ver se tem alguma coisa desse lado, não tem. Vira do outro lado, e vem aqui, ó, tá vendo? Aqui tem mais dois capacitores e um receptor aqui de antena, né? Então vamos verificar aqui esse componente aqui, ó, desse lado. Então vamos lá, desse lado aqui vamos verificar se tem queda de tensão baixa, né? Ponteira vermelha no terra seria esse primeiro aqui, ó. Vamos ver quanto que tá dando aqui. Ó, 0.011. 0.011. Isso aqui, pessoal, nessas linhas aqui é fuga ou curto, tá? No caso aqui é fuga, tá dando 10 milivolts ali ainda, né? Então é fuga. E do outro lado do filtro, ó, pra vocês verem, pessoal, tá vendo, ó? Então quando vocês pegam um defeito desse aqui, ó, por exemplo, vou testar desse lado aqui do filtro. Tá dando 10 milivolts, 11 milivolts. Se eu testar do outro lado do filtro, quer dizer que o filtro ele se opõe à passagem de corrente. Ele tem uma certa resistência também, tá? Interna. Então do outro lado do filtro tá dando 0, ó, 0.002. Se eu colocar terra com terra, 0.002. Então o curto tá de que lado do filtro? Desse lado ou desse aqui? Do lado de cá deu 10 milivolts, do lado de cá deu 2. Quer dizer, se eu colocar terra com terra está dando 2, então o curto está desse lado aqui do filtro, correto? Desse lado aqui do filtro, ó. E aí, ó,
Se tivesse, se a queda de tensão menor, né, tivesse desse lado, aí sim, ó, poderia ser esse componente aqui, ou poderia ser aqui o próprio PMU aqui também, né, que ele também pode entrar em curto. Nesse caso aqui, tá dando que o menor valor, né, na escala de diodo, tá dando desse lado de cá. E desse lado de cá, desse lado aqui da placa, ó, se a gente clicar em Next Pin, não tem mais nada. Então, se a gente vira do outro lado, tem esses 3 componentes. Então, pessoal, já encontramos aqui o componente que está com defeito, né? Pelo menos aqui, fechamos aqui 90% aqui do local do defeito, né? Só sobrou aqui 3 componentes aqui para a gente saber qual deles que está em curto. Nesse caso aqui, ó, vamos aqui no microscópio para a gente facilitar. Seria esse daí, ó, né? Vamos verificar aqui. Aqui, ó. Não sei se, ó, acho que aqui foi o seguinte, pessoal, ó. Quando for tirar aqui, essa placa já veio desmontada para mim. E essa placa estava em curto total. Quer dizer, resolvi o curto total, porém depois o aparelho continuou travado na logo, né? Ligou, mas ficou travado na logo e aí não iniciou. E estava com o pulso de boot alterado, como vocês estão vendo. Aí o que acontece? O pessoal vai tirar o parafuso daqui, ó, que é um parafuso bem chato de estar tirando. É aquele meio que a gente tira com essa chave aqui, ó. Acho que não vai dar pra vocês verem, mas é com essa chave aí. Vocês desmontam o aparelho, vocês sabem qual que eu tô falando. Então, ó, o que acontece, ó, bateram aqui nesse capacitor, pode ver que soltou aqui uma casquinha, ó, do capacitor. E aqui também, ó, no componente, ó, trincou, parece que trincou aqui um pedaço do componente. Não posso afirmar se é o componente ou se é esse capacitor ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos verificar quanto que trabalha essa linha. Qual que é a voltagem de trabalho dela. Ó, vamos voltar aqui no componente, né? Porque aqui que ele é a origem dele, ó, a origem da linha. E aqui ele vai falar para mim quanto que trabalha. Essa linha trabalha com 3 volts, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar 3 volts aqui nessa linha, ó. Corrente, você pode começar aí com 500 mA, 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, não tem problema. A linha só vai consumir o tanto que o componente está consumindo. Então você pode colocar 5 ampere aqui nessa linha e injetar. Você tem que ter certeza da linha que você está injetando, se é realmente essa linha que está em curto, tá? Então por isso que vocês têm que tomar cuidado com a corrente, né? Corrente é a amperagem que vocês vão injetar aí na fonte, colocar aí na fonte. No caso aqui a gente vai verificar aqui qual desses 3. Então a gente vai colocar aqui na nossa fonte, microscópio, vamos colocar aqui na nossa fonte, vou deixar ela em 5 amperes, tá? 5 amperes, vou colocar 3 volts, ou 2.9, ó, 2.9 tá bom. Tá aí, ó, 2.9. A amperagem tá em 5 amperes, tá? A minha amperagem aqui tá em 5 amperes. Então, pessoal, é desse jeito que vocês vão encontrar aí as linhas que estão em fuga nos componentes, tá? Se você não tem a câmera térmica, vocês têm que fazer desse jeito aí. Vai lá no PMIC, tem que testar todas as saídas do PMIC para ver qual linha que está alterada. Achou a linha que está alterada? Verifica se ela não vai no processador e aí vocês podem injetar corrente. Se ela vai no processador, evita de injetar corrente que vocês podem matar o processador. Aí não vai adiantar nada vocês resolver o consumo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar um pouco de álcool aí e vamos injetar aqui, ó. Eu vou injetar nesse lado aqui do capacitor grande para ver se esse pequeno aqui que bateu a chave aquece ou se aquece aqui o próprio CI. Esse capacitor grande aqui eu acho que não vai ser, mas não está descartado ainda. Se não aquecer nem o CI e nem esse aqui, aí eu vou jogar álcool de novo e injetar nesse capacitor e ver se o grande aquece, tá? E a gente vai invertendo aí para ver qual que a gente consegue localizar aí. Então vamos lá. Vou jogar aqui o álcool, ó, e vou injetar no capacitor grande. Ó. Tá vendo que tá aquecendo o CI? Não sei se vocês conseguiram perceber, ó. Vou injetar no capacitorzinho, ó. Ó, tá aquecendo o próprio CI, pessoal. Então, a galera bateu a chave ali e acabou danificando ali o componente, né? Então a gente vai fazer o que? Vamos retirar esse componente aqui. Ver se você consegue achar uma placa que tem esse componente pra mim. Ó, desse jeito, ó.
Esse componente aqui é bem tranquilo de estar tirando, pessoal. Vocês podem tirar ele com ferro de solda mesmo, tá? Vou utilizar essa ponta aqui do ferro de solda. Essa ponta, tipo, eu chamo ela de pata de cavalo. Então vamos colocar aí 450 graus. Eu estou usando uma Bacon. Antes disso eu vou tirar essa resina aqui com 250 de temperatura com a nossa estação. Vou dar só uma limpadinha na resina aqui de leve, ó. É bem tranquilo de estar tirando esse componente. Se vocês quiserem, pode tirar na estação de ar também. Mas joga só uns 300 de temperatura, tá? Não joga mais que isso, porque essa parte aqui da placa é fininha. E vocês vão danificar se você jogar mais temperatura que isso. Isso aqui não precisa tirar não, onde eu tô tirando ali, ó. Só que em volta do CI mesmo. Se você quiser tirar essa casquinha dele também, vai ajudar na hora de vocês tirar ele com... Ó, o pé de um vem virado pra cá, né? Vou jogar aqui um pouquinho de fluxo, ó, em cima. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Pegar o ferro de solda. Vamos colocar aqui o bisturi aqui de baixo, ó, de levinho assim, ó. E aí vocês vão colocar o ferro de solda em cima. Ó, saiu, ó. Viu? É muito tranquilo de tá tirando. Põe um pouquinho de estanho aqui. E vamos passar aqui o ferro de solda. Caso sobrar alguma coisinha, é só vocês limpar com a estação mesmo. Tomar cuidado, senão vocês danificam facinho esses componentes aí, tá? Esse setor, no caso, né? Limpar o outro aqui. Só dar uma limpadinha de levinho, tá, pessoal? Não precisa ficar muito forçando, não. Cuidado com as beiradinhas, as quinas, que elas danificam bem fácil. Aqui vocês podem jogar uns 220 de temperatura que tá bom, tá? Dependendo da estação, aí se vocês vão jogar 260, o componente já vai começar a arrancar tudo isso. Esses filtros aqui de antena. Vou jogar agora uns 310, 320. Jogar um pouquinho de fluxo. Não, com 320 saiu de boa. Não força. No iPhone 6, 6S, 6S Plus, 6 Plus, esse componente ele dá muito problema. Às vezes o aparelho fica com alto consumo, aí você pensa que é Tristar. E aí você vai lá, troca Tristar, o aparelho continua a mesma coisa. O pessoal acaba danificando muito aparelho com isso. Porque não faz teste, né?
sai trocando esse componente. Vai ter um certo? Só fazer 3 ainda. Mas, se não tiver ninguém usar, pessoas vão aqui. Vê se dá pra gente fazer assim, ó. Aí deu pra pegar de boa, tá vendo? Dá um pouquinho de fruta aqui pra ele não voar. Ó, antes de soldar o componente, a gente pode testar a queda de tensão de novo. Pôr vermelhando terra, com a preta vamos testar aqui nesse capacitor, vamos ver quanto que dá. Ó, 430, então o componente defeituoso era aquele mesmo. Pessoal, antes de vocês fazerem isso, ó, vocês tiram essas espuminhas chatas que tem aqui, ó. Acabei esquecendo. Elas vão enrolando, ó, e acabar entrando aqui pra dentro, ó, dos conectores, aí acaba atrapalhando até a conexão dos flex. E às vezes não conecta direito, a gente pensa que o aparelho tem uma falha, né? Então vocês tiram ela primeiro antes de jogar calor. Vou colocar aqui 4.4. Vou dar um clique só no botão de power. 60, 70, 80, 150, 260, pulso de boot normal. O primeiro clique foi em 60. Tá aí, pessoal, para ele já iniciou. Já carregou aí o software, o touch está funcionando. Beleza? Às vezes dá uma travadinha aqui por causa do iPower, que eu uso o iPower para estar injetando tensão e acaba danificando ele, tá? Mas tá aí, ó, touch funcionando. E ó, acabei de digitar, agora que apareceu, ó. Tá aí por causa do iPower, beleza? Então tá aí, pessoal, fazer os testes aqui demais aqui para ver se tá tudo ok. Mas é isso daí. Então espero que vocês tenham entendido aí essa parte, ó. Pegou o aparelho com consumo, né? Depois do power, tem que testar todas as saídas aqui do LDO, do PMIC principal, né? Se for um curto muito alto, depois do power, vocês têm que testar aqui os book. Cadê? Onde que tá os book? Land book. Aqui, ó, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês essa aqui, ó, a PP-CPU. Ela sai de vários pads, na verdade, do PMIC, né? E vem várias bobinas que depois se tornam uma só, né? Então a gente vai verificar aqui, ó, o book LX0, né? Do pad A3. A gente vai saber aqui onde a gente vai clicar. Vamos clicar aqui no pad A3. Virar aqui a placa do outro lado. Pad A3. A3. Então essa aqui, ó, book LX0. Clicar do outro lado e ele vem nessa bobina, ó, tá vendo? Então são vários, ó, por exemplo, são 4, né? 1, 2, 3, 4, ó. 4 bucks, né? Tá vendo aí, ó? 4 bucks que se tornam um só, né? Depois. Beleza? É 4. E todos eles vêm lá do PMIC, ó. Ó, esse aqui é um. Ó, saiu desses 3 pads aqui, ó, do C3, B3 e A3. Esse outro aqui, ó, saiu do C5, B5 e A5. E todos eles do lado de cá se tornam um só, para alimentar aqui o núcleo do processador.
Unidade de processamento central, ó. Tá vendo? Então vamos testar nesse capacitor aqui para vocês verem o quanto que dá de queda de tensão. Deixa eu ver, acho que não vai dar para testar nesse porque tá com a blindagem. Desse lado aqui o processador tá com a blindagem, mas aqui tem vários outros capacitores. Então vamos testar nesses dois, por exemplo, nesse aqui, ó. Vamos testar nesse capacitor aqui para a gente ver quanto que dá de queda de tensão nesse setor ali. O multímetro está aí na escala de diodo, ponteira vermelha no terra, e vamos ver qual que é. Então vamos testar nesse capacitor aí, ó, ponteira vermelha no terra. Do lado de cá, ó, 0.002, ou seja, terra total, né, curto total, porque estou colocando do lado terra, e do outro lado, ó, 0.64. Se eu colocar aqui na escala de continuidade, vamos ver. Ó, continuidade, tá vendo? Desse lado aqui, continuidade. E do outro, continuidade também. Aí você fala, essa linha tá em curto. Vou injetar tensão aqui para resolver. Ver se eu acho o capacitor em curto. Aí vocês vão matar o processador, porque essa linha não tá em curto, ó. Ó. Curto é esse daqui, ó. Ó no multímetro. 0.0. Tô na escala de continuidade, deu 0.0. Do outro lado, que também tá apitando, mas não é curto, 37.8. E tem um H aí do lado, aí, o símbolo ômega, né? Ômega. Então tem 37.7 ohms. Então isso aqui não é curto, pessoal. Beleza? Vamos testar aqui outro buck para vocês verem. Vou testar outro aqui, ó, que eu acho que dá mais baixo ainda. Esse socket aqui, ó, H7. Vamos testar aqui o H7 para ver. O H7. Ah, não, H17. Todos os bucks praticamente estão desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Esses aqui também são buck. Ó, buck LX0. E aí ele vai sempre na bobina. E do outro lado da bobina, ó, PP SOC. Então desse lado aqui, vamos ver se tem capacitor lá perto do PMI, que tem, ó. Então vamos testar nesse capacitor grande aqui, ó, pra ver quanto que tá dando aqui de queda de tensão. Ou na escala de continuidade também. Então vamos lá, ó. Do lado de cá, 0.0. Do outro lado, também apitou, mas deu 35.8. Beleza? Se você coloca também na escala ômica, ó, se você colocar na escala ômica do lado de cá, ó, que é terra, né? Ó, 0.02, 0.2, né? Do lado de cá, 36.3 ohms. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês. E a gente chegou aqui na conclusão, resolvemos aqui o aparelho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixam aí no grupo aí, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês, beleza? Abraço a todos aí. Até logo.